Olá! Então, nós vamos hoje continuar os nossos estudos que nós estamos fazendo sobre Ruth. Espero que vocês já tenham aí em mãos a Bíblia, uma canetinha para anotar e um bloquinho para a gente fazer as anotações que a gente precisar. Nós vamos continuar hoje de onde nós paramos. Nós paramos em Ruth, nós lemos até Ruth, dispôs ela com suas noras, até o 6, exatamente, nós vimos até o 6, né? Então, nós vamos continuar. Vamos ler aqui o 6, depois a gente lê o 7 para a gente continuar. Então se dispôs ela com sua nora e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, Noemi tomou uma atitude. Ouviu dizer que lá em Moabe estava voltando a casa do pão, voltando a ter pão, e ela resolveu então sair com as suas duas noras. Organizou a viagem e foi-se embora. No 7. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, ali em Moabe, né? E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então, Noemi, com Orfa e Ruth, as suas duas noras, saíram de Moabe, indo em direção à terra de Judá, a Belém, de onde Noemi viera, né? E aí, o que acontece? Vamos imaginar, vamos tentar a gente nos colocarmos naquela época, naquela condição daquelas mulheres. Era muito difícil as mulheres saírem sozinhas, principalmente fazerem viagens, grandes distâncias. A pesquisa que eu fiz de Moabe a Belém ficava aproximadamente 80 quilômetros. Isso é feito a pé aproximadamente com 15 horas. Mas, se você parar para pensar que é humanamente impossível uma pessoa andar 15 horas seguidas sem parar, elas deveriam parar um pouco para descansar, né, comer alguma coisa. Não é como hoje, né, gente? Que a gente vai viajar, a gente pega um ônibus ou um carro e para num lugar para fazer um lanche, para fazer xixi, né? Não era desse jeito. Nós estamos falando de uma época primitiva, uma época que nem estrada deveria haver naqueles cantos lá da Palestina, né? Então, se você parar para pensar, se elas parassem um pouco, talvez no mínimo elas fariam com 20 horas, né? E provavelmente elas pegariam um pouco da noite. E quando a gente fala viajar à noite naquela época, é tudo escuro mesmo. Se não tiver a luminosidade da lua e das estrelas, se for um tempo nublado, não tem como ver nada, é tudo escuro. Então, provavelmente, eu fico aqui imaginando, né? Eu acho que se eu fosse elas, eu aproveitaria uma caravana, porque sempre tinha, né, essas caravanas que fazem comércio de uma cidade a outra. Então, eu aproveitaria para ir junto com uma caravana, né? Eu acho que é mais seguro. Sem contar também o perigo de feras, né, que poderia encontrar, tipo leão, urso. Aí você vai falar assim: Regis, de onde você tirou que naquele lugar tem urso e tinha, né, leão? Porque agora eu acredito que esses lugares não devem ter mais essas coisas, não. Quem me falou isso foi o próprio bisneto dela, Davi. Davi, em 1 Samuel 17, quando ele vai conversar com Saul, né, que se dispôs a lutar com Golias, ele fala, né, que ele já estava acostumado a vencer leões e urso com aquela tiradeira dele, né, com a funda, né? Então, por isso que ele achava que ele deveria ter condições também de lutar com Golias. Então,
eu acredito que, dependendo do caminho que elas fossem pegar, né, poderia ter sim essas bestas feras, né? Deveria ter cuidado com essas coisas. Sem contar também que, como eu estava falando, eu acho que nem estrada direito deveria ter, né? Eu acho que não é como hoje que a gente vai viajando em alguns lugares e tem placa, né? Tal lugar, vira à direita, tal lugar, né, você está chegando. Não tem hoje como a gente tem o GPS que a gente coloca ali e vai falando quanto tempo falta, né? E acho que até se tivesse placas indicando para onde que fosse, né, a Belém lá, não ia adiantar de nada, elas não sabiam ler também, porque aquele povo daquela época, eles não tinham esse negócio de ler como nós temos hoje, que todas as crianças têm que estar na escola para aprender a ler e tal, né? Leitura, para eles, eram poucas pessoas que tinham essa condição, né? Então, se a gente parar para pensar, voltando, fazendo esse exercício de ir lá no passado, bem nessa época primitiva, era muito difícil essa viagem, né? E mais, Noemi, corajosa, foi com as suas 2 noras. Então vamos continuar aqui já fizemos, né, essa regressão, agora vamos voltar aqui e vamos ver aqui o versículo 8, o que fala. Disse Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Então Noemi, durante aquele percurso lá, ela para. A gente não sabe o porquê dela fazer tanta questão que as 2 voltassem, né? Mas no outro versículo aqui ela vai falar algumas coisas, né, referente a isso, porque que ela gostaria que as outras voltassem. Mas aí eu fico pensando assim, o meu pensamento, estou pensando que Noemi poderia estar pensando: ai meu Deus, chegar com essas 2 moabitas lá em Belém, o que o povo vai falar, né? Tipo assim, não basta ter passado esse tempo todo lá em Moabe, na terra, né, dos pagãos, na terra dos idólatras, ainda vem trazendo 2 moabitas para cá, para nossa terra, né? Eu fico assim, sei lá, conjecturando. Eu tô usando do que a gente chama de licença poética, né? Onde tem uma história e você começa a imaginar fatos que poderia ter acontecido sem que mude o rumo da história, né? É o que a gente chama de licença poética. Então eu fico imaginando. Então Noemi vira e fala para as 2, né? Volta para casa da mãe de vocês. Eu não posso mais fazer nada por vocês. Eu estou na mesma situação que vocês. Pedir esmola para 3, né? Então volta para casa de vocês. O Senhor Deus, ela faz uma oração, né? Ela faz um pedido que o Senhor Deus use de benevolência, seja bondoso com vocês, assim como vocês foram com os meus filhos, o marido de vocês, que hoje estão mortos, e hoje vocês também estão sendo bondosas para comigo, né? E aí, o que elas fazem? Vamos continuar aqui. No 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Então, Noemi estava se desvencilhando das 2, né? Falando, não, vocês podem ir, que vocês possam casar novamente, vocês estão viúvas, né? Vocês têm novas, vocês têm todo o direito de ter outro marido, ser feliz. Porque naquela época, gente, principalmente naquela cultura ali, era muito importante que a mulher fosse casada, né? O descanso de uns pais era saber que as filhas dele ou a filha dele já estava casada, né, com o marido, porque já sabia que na falta deles, quando eles partissem, morressem,
teria alguém que sustentasse aquela mulher, né? Aquela filha deles. Então, o casamento para eles era, sim, sustento, proteção naquela cultura, né? A gente tem que fazer um exercício, a gente voltar naquele tempo antigo, né? Não como é hoje. Hoje, uma mulher solteira, ela vive muito bem. Ela tem o seu emprego, ela é independente, né? Não depende do pai mais, né? Até uma certa idade ela depende do pai para sobreviver, o pai tem que sustentar ela. Mas eu falo que uma mulher já adulta, ela já não tem mais tanta necessidade de casar para sobreviver. O casamento nosso aqui na nossa cultura ocidental já tem um outro propósito. E aí as duas não estavam querendo deixar Noemi, né? Por vários motivos, se apegaram a ela. O próprio nome dela, né? É uma pessoa assim dócil, né? Ela deveria ser uma pessoa de fácil convivência. Então, a própria Noemi, as duas já não estavam querendo, né, largar Noemi. Então, elas choraram, né, falaram que não, nós não vamos te deixar, para onde você for a gente vai, nós vamos juntas, né? E continuaram o percurso. Aí vamos continuar agora no 10. E lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo, né? Falou assim, não, Noemi, nós vamos com você e nós vamos para o teu povo judeu, agora vai ser o nosso povo, né? Nós vamos para lá. Aí eu acho que Noemi pensou, ai meu Deus do céu, chegar com essas duas moabitas lá, né? Como é que vai ser? E aí no 11, isso aí é minha cabeça, tá, gente? Não está escrito nada disso não, né? No 11 ela fala o motivo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejais por maridos? Aqui ela estava falando, presta atenção, Orfa e Ruth. Vocês não têm mais necessidade de andar, de caminhar comigo, né? Se eu tivesse filhos, sim, vocês teriam, porque tinha a lei do levirato, né? Em Deuteronômio 7, se não me engano, fala da lei do levirato, que era lei do levirato. Anota aí para vocês estudarem, Deuteronômio 25, de 5 a 6, onde fala que o cunhado, na falta do marido, né? O marido morre, aí o irmão daquele que morreu, ele deveria casar com a mulher viúva e deveria ter um filho com ela. Esse filho que ela tivesse com ele, homem, né, de preferência, ele seria legalmente filho do marido que morreu. Se hoje tivesse condição de fazer o DNA, se naquela época tivesse condição de fazer o DNA como a gente faz hoje, você veria que o filho realmente era daquele do irmão vivo, né? Mas legalmente, para herança, né? Ele era considerado, para receber herança, ele era considerado filho do marido morto, né? Então Noemi está falando, eu não tenho mais filhos, eu só tinha os dois, morreram, né? Eu não tenho mais filhos, não tem por que mais vocês irem atrás de mim. Vocês estão liberadas para casar com quem vocês quiserem. E vamos continuar aqui a leitura no versículo 12, onde ela fala, tornai minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido ou houvesse filhos, ela continua no 13, vocês esperariam que eles viessem a ser grandes, se tornassem homens, tivessem condição de casar, né? Vocês ficariam esse tempo todo esperando por ele, né? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor desgarrado contra mim a sua mão. Então, ela continua falando, eu não tenho mais condição de ter filhos, eu já sou velha. Se hoje eu conhecesse uma pessoa, casasse com ele, tivesse relação sexual com ele, ficasse grávida, vocês iam esperar que essa criança nascesse?
para vocês casarem com ele, né? Não, isso está errado, né? Eu fico muito chateada, e aí ela começa a falar, eu fico muito chateada por eu estar colocando vocês nessa situação, porque esse problema é meu, eu que fiquei viúva e fiquei sem os 2 filhos. O Senhor, ela fala, né? O Senhor está pesando a mão dele a mim, não a vocês, né? E ela então continua o caminho e por 3 vezes a gente vê aqui que ela fala, né? Que ela fala, por 3 vezes ela fala para Orfa e Ruth retornarem e 3 vezes, 3 vezes, não, 2 vezes, né? 2 vezes as 2 choram, né? E diz que não vai embora, que vai continuar com elas. Então a gente vai continuar amanhã. Minha voz falhou. Amanhã nós vamos continuar no versículo 14. Vamos ver o que aconteceu, tá bom? Então a minha oração é que o Senhor possa falar conosco no estudo dessa palavra. A gente acabou de estudar, mas o Espírito Santo pode falar conosco no decorrer de que a gente vai remoendo a palavra do Senhor, tá bom? A gente vê então amanhã, na próxima aula, não digo amanhã, né? Mas na próxima aula a gente vai continuar.